Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a paz do Senhor inunde o seu coração, guarde a sua mente e permita que você tenha uma vida muito feliz na presença. 131. Uma leitura muito preciosa para nós. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como criança de Senhor na descrição do texto, né? Depois que a gente... Quero convidar para que ele esteja aqui conosco e vamos interagir durante esse tempo aqui na presença de Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que ele já fez, por tudo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele vai fazer na nossa vida. Deixa eu dar boa noite aqui com muita alegria para o meu querido irmão Abraão, que Deus abençoe. Seja Boa noite, bem-vindo aqui à pastor. Live das Américas, meu querido. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, muito obrigado. Prazer imenso ter recebido esse convite, poder participar e compartilhar um pouco da sua companhia, mesmo que virtual, para mim é um motivo de muita honra e orgulho. A honra minha, orgulho meu, alegria. Eu estava contando para o pessoal no outro vídeo que você tem uma história de estar no mercado corporativo há muitos anos, tendo, graças a Deus, muito êxito, e aí a sua vida deu uma chacoalhada em razão de um diagnóstico, e depois desse diagnóstico veio o tratamento, e no meio do tratamento você teve uma mudança de propósitos na sua vida que o fez mudar depois completamente a sua vida, desde a maneira como você lidava com o seu trabalho, até a hora de dizer, esse trabalho aqui acabou, Deus está me conduzindo para um outro lugar, esse outro lugar é uma outra história que eu quero que você conte, mas assim, conta nesse passo a passo, desde o diagnóstico até os processos que foram acontecendo, e a gente vai interagindo aqui sem muita pauta, entendeu? Seguindo basicamente essa ordem, diagnóstico em diante. Conta aí. Então, pastor, no dia 17 de janeiro de 2017, eu fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um câncer linfático no sistema linfático. E é uma sensação terrível, assim. Até então eu me sentia com controle total da minha vida, sentia que tudo estava ao meu alcance, tudo estava ao meu controle, que a qualquer hora, a qualquer movimento, eu poderia conduzir uma mudança, enfim. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente percebe o quão frágil nós somos, né? E o quanto, em nenhum momento da nossa vida, nós tínhamos o controle de nada. E naquele momento, assim, é um momento de muita dor, de muita dúvida, de muito sofrimento. Deus, nesses momentos, assim, ele nos reserva o melhor, ele nos manda companhia, pessoas, anjos, nessa terra aqui para nos consolar e para nos levantar desse baque terrível que é um diagnóstico. E aí, durante o tratamento, o senhor foi uma dessas pessoas, uma grande referência no meu tratamento, me guiou como um bom pastor durante todo esse tratamento,
até por ter passado por uma situação muito similar. E junto fui caminhando e o câncer vai modificando você fisicamente, mas também ele modifica, ele tem é um momento de muita reflexão. Então isso causou uma grande mudança em mim como um todo. Você começa a olhar para trás, começa a olhar para frente. Eu até então tinha uma carreira de muito sucesso, aquilo que eu projetei para minha carreira profissional eu tive. No campo pessoal, tive uma família, tenho uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, tudo perfeito. Mas eu percebi que ao longo da vida, valores muito especiais que eu tinha lá na minha adolescência, ideais que eu cultivava lá na minha adolescência, que fazia toda a diferença na minha vida, foram se perdendo por tantas metas a serem batidas ao longo do caminho corporativo. E ao me dedicar a isso, eu fui esquecendo de coisas muito importantes para a minha vida e para o meu propósito com Deus. E o câncer me fez refletir sobre isso tudo, quem eu era, o momento mais feliz da minha vida, como isso se deu. E essa proximidade com Deus foi muito grande, porque nesse momento de reflexão, inevitavelmente, a busca por Deus ela é quase que natural. Mas é um momento muito, muito especial de você entender e de se conhecer melhor. Entender os teus propósitos, as tuas limitações, entender melhor, limpar e polir os teus valores. Então, foi um momento assim de muita angústia, que eu não desejo absolutamente ninguém a passar por um processo de câncer, mas eu louvo a Deus todos os dias por ter passado, e eu me senti um pouco de Paulo ali quando ele cai do cavalo com a luz. O câncer é mais ou menos isso, ou foi mais ou menos isso na minha vida. Quando eu caí desse cavalo assim e olhei e disse, não, tá tudo errado, Deus não me criou para o que eu estou aqui, Ele até me conduziu aqui para ganhar experiência, mas eu tenho outro propósito, eu sinto que eu preciso ser chamado para isso. Então foi essa a história aí da batalha contra o câncer. O tratamento não foi um céu de brigadeiro, como o senhor bem acompanhou no processo, ele teve um retrocesso grande, chegou um momento em que o nosso médico em comum, doutor Daniel Tabac, ele me usou uma frase comigo que foi terrível de se ouvir, né? Ele disse assim, olha, se tudo der certo, com esse tratamento, eu vou conseguir te levar para o transplante. Nossa, aquela angústia de fazer a pergunta seguinte, né? E se não der certo? Eu não fiz a pergunta porque eu sabia que seria um ponto final e não teria mais o que fazer sob o ponto de vista terapêutico. E o tratamento teve uma resposta, segundo ele, extremamente atípica. Já na segunda aplicação desse imunoterápico que eu fiz, a doença sumiu por completo. E, inclusive, ele levou esse caso para congresso, para que fosse discutido, enfim, apresentar esse caso no congresso que aconteceria logo meses depois. E eu louvo a Deus, e para mim foi a grande sinalização de que Deus estava me reservando um propósito e que eu não podia nunca abdicar desse novo propósito. Você estava, no momento, então, com diagnóstico, o tratamento em andamento. Aí, quando essa primeira etapa passa, né, que acaba nessa frase aí que você trouxe, o caso sendo estudado, um caso atípico, onde você percebe que Deus está te norteando para algo diferente, uma mudança de propósito para a sua vida, talvez um realinhamento com o propósito anterior, um propósito que ele já tinha te dado e que, por conta das muitas metas, como você disse, ele foi se distanciando e aí houve um realinhamento. E aí você é morador da cidade do Rio, trabalha numa empresa onde você já estava muito habituado. O que aconteceu para você dizer assim, o meu tempo nessa empresa acabou? O que te motivou, que você pode dizer? Qual foi a chave que virou e que você disse, eu acho que o meu tempo aqui, ele acabou? Eu, assim, primeiro, pastor, eu amo o Rio de Janeiro,
eu nunca, ao mudar para o Rio de Janeiro, eu tinha um desejo. Morrer no Rio de Janeiro, viver a vida inteira no Rio de Janeiro, minha família ama o Rio de Janeiro, então isso sempre norteou os nossos planos, né? E quando veio o câncer, isso tudo perdeu muito a importância, porque eu vi que os meus planos, os meus desejos, aquilo que eu me coloquei, que eu coloquei na minha vida, não fazia muito sentido diante de um diagnóstico. Não fazia muito sentido naquele momento, e eu olhava para a minha existência, 45 anos para trás, eu fui diagnosticado com 43 anos, e desculpa, não era 45, era 43 anos, e eu olhava para trás da minha existência e dizia, nossa, se tudo acabasse aqui, o que eu construí de fato para melhorar o mundo? Eu melhorei minha situação financeira, eu melhorei a situação financeira da minha família, qualidade de vida, isso, aquilo, mas a vida se resume a isso. Não pode ser isso. Eu disse, eu preciso de um propósito maior. E eu dizia para Deus, eu disse, Deus, a minha sensação é que eu fiz tudo errado nesses 45 anos, o que não é uma verdade. Mas eu queria, se existe um propósito comigo, se o Senhor quiser me usar, se nos planos futuros teus para a humanidade, para o mundo, me incluir, se eu precisar de mim para alguma coisa, eu queria viver uma vida de propósito. Se for para viver a mesma vida que eu vivi 43 anos, eu não quero repeti-la. A experiência, embora tenha sido muito boa, ela não gerou frutos para outras pessoas. Ela foi muito boa para mim e não para as outras pessoas, e não para o mundo, não para um legado. Então eu sentia muita falta disso, de deixar uma contribuição na vida das pessoas, de mudar uma situação. E eu senti que ao longo da vida, pastor, isso foi uma grande angústia na minha vida. Eu tinha isso latente lá na juventude, eu buscava isso e eu fui perdendo isso. O pragmatismo do mundo corporativo vai levando você a ser muito concreto, aquela coisa de objetividade, meta, isso. E eu dividi nesse momento o mundo entre as pessoas que batalhavam muito e eram vencedoras e as pessoas que faziam corpo mole e não eram vencedoras. E o mundo não é simples assim. As coisas não acontecem com essa divisão que a gente imagina no mundo corporativo. E ao resgatar esse meu sentimento de humanidade mesmo, de contribuição com o próximo, eu percebi que o amor de Deus me trazia para aquele momento, aquele câncer, era como se fosse uma vírgula na minha vida. Deus dizendo assim, olha, espera, volta lá, imagina o propósito que eu tenho para a tua vida. Você esqueceu, volta, eu tenho um grande propósito. Eu sentia um chamado, uma coisa muito especial, nada sobrenatural, nenhuma voz no meu ouvido falando, não, na minha alma eu sentia uma sede de uma mudança muito grande. Então, naquele momento, um salário muito alto de uma multinacional não me interessava, morando muito bem na Barra da Tijuca não me interessava, nada disso fez nenhum sentido para mim. O que faria sentido para mim era como é que eu posso, nos dias que Deus me permitir viver nesse mundo, eu contribuir para que o mundo seja melhor, para que o mundo que ele criou, para que o ser humano que ele criou tenha uma vida melhor. Então isso passou a ser um objetivo da minha vida. Dá uma paradinha aqui, um parênteses para falar sobre a sua família. Como é que a família viveu esse tempo de diagnóstico e tratamento antes daquela próxima etapa que para lá a gente já vai, já. A família sofre como um todo, pastor, é uma coisa, o câncer adoece a família inteira, né? É triste porque tem grandes estatísticas, assim, hoje eu estou dentro da área, você vê as famílias se destroem com câncer de um modo, assim, estatisticamente tem isso muito forte, o que é muito triste para quem passa, principalmente para as mulheres, enfim. Eu tive uma experiência de Deus com a minha família, minha esposa, eu sou muito grato, ela abdicou do trabalho dela, ela saiu do trabalho, ela dedicou a vida dela inteira a cuidar de mim. Minha família, que está até então na Bahia, distante, se revezava toda hora, um estava aí, minhas filhas sofrendo. A maior dor, assim, com 43 anos e ter um diagnóstico de câncer, era olhar para a minha mais novinha de 6 anos, para a minha já adolescente, na época com 13, e dizer, meu Deus, se tudo acabar aqui, como é que fica? Como é que elas vão seguir sem mim? E aí é que você sente o poder de Deus, assim, dizendo, olha, não se preocupa, da mesma forma como eu estou cuidando de você, eu vou cuidar delas. E a gente começa
a superar tudo com muita fé. E eu acredito que assim Deus transformou não só a mim, pastor, como também a família como um todo. Resgatou valores em nós como família e da mesma forma que a doença parece uma doença, a cura atinge o câncer, atinge a família toda, a cura também atinge a família toda, né? Eu tive uma experiência com o Lucas. Lucas tinha 8 anos naquela época e está com 15. E aí eu fui explicar para ele que eu ia tomar quimioterapia e que o cabelo ia cair. Então eu disse para ele, eu só vou tomar o remédio para ficar melhor ainda e o meu cabelo vai cair. Só isso. Depois ele volta. Aí ele olhou para mim e falou assim: ah, entendi. Seu cabelo é igual dente de leite. Eu falei assim, exatamente isso. Ele hoje cai, mas amanhã ele volta melhor do que ele era anteriormente. São as experiências de, né, com os filhos, de ver e de tentar de alguma forma amenizar e ver o quanto eles lidam com isso e quanto eles nos ajudam. Aí você está em É verdade. casa, né? Você está em casa, família com todo o apoio, o suporte, o tratamento está sendo feito, e aí você, com as perguntas todas que você fez para Deus, meu propósito, legado, o que eu mudei no mundo, o que eu fiz de mudança na vida das pessoas, e aí houve uma ideia, Deus te sinalizou, Deus te abriu uma visão para você enxergar alguma coisa que você até então não tinha visto. Conta essa visão que Deus te deu. A coisa foi bem mais complicada. Então, primeiro teve um silêncio muito grande. Eu lembro que durante a quimioterapia eu dizia, eu estou sendo chamado para alguma coisa, e eu procurava essa alguma coisa e nada dessa alguma coisa aparecia. E eu desenhava, eu gostava muito de escrever, e eu botava um monte de coisa no papel, o que poderia ser, o que poderia acontecer, o que é que eu posso fazer. Inventei mil, e eu sempre fui muito criativo, assim, eu pensava em mil e uma coisas, nada dava certo no segundo passo. O primeiro passo tudo era perfeito, o segundo passo nada. Eu disse, meu Deus, que propósito é esse que eu estou sendo chamado e que não consigo enxergar? Enfim, eu saí de Paulo Afonso há 20 e poucos anos atrás e eu nunca tinha passado umas férias aqui, né? Nunca tinha voltado para passar mais do que 3 dias, no máximo, para visitar minha mãe e ir embora novamente. Por conta do tratamento, eu fiquei afastado e já no finzinho do tratamento, eu vim para Paulo Afonso com a família, as meninas de férias ali, final de ano, e aí fiquei um período um pouco mais longo ali, algo em torno de 40 dias ali em Paulo Afonso, pela primeira vez depois que saí daqui há 20 e tantos anos atrás. E aí eu ia passando por uma avenida principal que tem aqui na cidade, pastor, e tinham vários ônibus parados em frente a um ginásio. E aí eu, com um amigo assim andando, eu disse, vem cá, o que é aquilo ali? Vai ter um congresso, alguma coisa? Vai ter algum evento aqui no ginásio? Ele fez, não, essas são as pessoas que têm câncer, que estão pegando um ônibus agora para ir para Salvador. Eu disse, como para ir para Salvador? São 500 quilômetros a cidade aqui para Salvador. Aí eu disse, eles vão entrar no ônibus, para tomar quimioterapia, radioterapia. Lá eu disse, mas não pode. Eu falei com uma violência assim, né, verbal tão grande, porque eu passei por isso. O senhor passou por isso, você sabe. Eu fazia quimioterapia a 7 quilômetros da minha casa e eu achava longe demais. Eu queria fazer ali, cair na minha cama, porque o corpo sente demais aquilo. E eu fiquei me colocando no lugar daquelas pessoas, dizendo, não pode, uma pessoa não pode rodar 500 quilômetros, fazer uma quimioterapia e voltar no ônibus. Meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa, e aquilo me incomodou de um jeito, e até então, eu só queria que alguém fizesse alguma coisa. Indignado estava, voltei para uma consulta para o Rio, minha família ficou, eu voltei para o Rio de Janeiro, para uma consulta com o doutor Daniel Tabac, e indignado falei para eles, doutor Daniel, me deparei com uma situação que é absurdo, pacientes na minha cidade natal lá rodam 500 quilômetros para fazer uma quimioterapia dentro de um ônibus, por mais confortável que seja, são 500 quilômetros, e voltam, e isso não pode, alguém tem que fazer alguma coisa. Ele fez, não, isso não pode de jeito nenhum, isso é contra tudo que é princípio da medicina, parará, tarará. Eu falei, mas alguém tem que resolver alguma coisa, como é que a gente faz isso? Ele fez, eu estou olhando para a solução. Eu disse, como olhando para a solução? Ele fez, você. Eu disse, doutor Daniel, mas como eu não sou médico, eu não sou oncologista, não sou nada. Ele falou, não, mas você não precisa ser. Você
resolve o problema colocando outros médicos, se junta com outros médicos e com a sua experiência de administrador, você vai resolver o problema dessas pessoas. Monta uma clínica em Paulo Afonso. Mas, doutor Daniel, minha vida toda foi material de construção. Eu vim de tinta a maior parte da minha vida. Trabalhei, tive um enorme prazer de trabalhar com o Fajardo. Mando um abraço para ele, uma pessoa queridíssima, aprendi muito com ele. E eu dizia, mas eu não posso, eu passei vendendo tinta a maior parte da minha vida. Como é que eu vou tratar de paciente, gerir alguma coisa na área de saúde? Falou, Abraão, siga teu propósito, vai dar certo. O que você precisar de mim, a minha clínica está à disposição. A gente sabe, o senhor conhece, é uma das principais, ou a principal clínica do Rio de Janeiro, em referência, o Centron. Ele me abriu a clínica inteira, a parte contábil, financeira, os protocolos. Nós treinamos parte da equipe posteriormente a isso lá na Centron. A Raquel, que hoje é a nossa enfermeira-chefe, fez uma imersão lá dentro do Centron. Então, assim, ele abraçou o projeto, ele é o grande pai do projeto. Deus usou o doutor Daniel nesse momento de uma forma tão poderosa que eu fiquei assim estarrecido, assim, buscando em tantas solos, tentando fazer, como é me fazer útil em tantas formas. E Deus me bota nesse negócio, eu dizia, meu Deus, mas Deus tem certeza, eu não tenho capacidade. Sabe aquela sensação de Moisés lá no deserto? Eu dizia, Deus, isso não vai dar certo, eu não tenho nada a ver com isso. E de repente eu fui entrando. E aí fui descobrindo coisas que eu, assim, dentro da oncologia, de uma complexidade tão grande, e aquele momento, toda vez que eu pensava em desistir, não, eu vou desistir, chegava alguém e jogava, sabe aquele negócio assim, você para cima? Vários sinais assim de impossível desistir, você tem que seguir nesse negócio. E assim, juntamos os médicos, hoje a sociedade, nós somos em 12. Eu sou majoritário da sociedade, mas tem 8 médicos, os 12 são 8 médicos, então a grande maioria é médico, a grande maioria é oncologista clínico. E a gente começou o projeto, né, com toda a dificuldade do mundo, os convênios, para firmar os convênios, a luta para atender o SUS. Ninguém quer atender o SUS, a gente quer atender o SUS, era uma dificuldade. Eu não podia ver aquelas pessoas indo para fora, e eu queria ter essas pessoas, enfim, uma dificuldade incrível, mas conseguimos abrir as portas no dia 5 de abril de 2019 e ajudar muita gente. E assim, hoje, pastor, eu olho para trás e agradeço a Deus por cada segundo de tudo que aconteceu na minha vida. E se tudo acabasse aqui, eu era pleno, realizado e grato a Deus por por poder participar desse projeto, por me sentir útil em participar desse projeto. Assim, é uma sensação indescritível, assim, o poder de Deus e o quanto eu glorifico a Deus e entendo, assim, hoje eu olho as dificuldades e digo, nossa, Deus sabe o que faz. A gente, às vezes, está no barco e Deus está dormindo, como estava no período lá que eu estava pensando o que fazer durante o tratamento, muitas vezes, e a tempestade, e a gente esquece que o rei do universo está no barco. E que esse barco, quando o rei do universo está, não pode afundar. Mas a gente luta, a gente pega o remo, a gente joga de um lado, bota a nossa habilidade, vai para um lado, tenta sempre buscar o controle, fazer isso, e esquece que no barco está Jesus, e quando ele está dentro desse barco, a tempestade que for, vai se dissipar o som de sua voz. Então, eu ganhei uma confiança grande em Deus e uma dependência dele para tudo. Eu não dou mais um passo na minha vida, eu não tenho mais o controle, não quero aquele controle que eu sonhava tanto, que eu choquei, fiquei chocado por ter perdido com câncer. Hoje eu não quero esse controle. Esse controle me ensinou muito mal. Ele me ensinou coisas muito fúteis. Eu quero hoje ter uma dependência plena de Deus e que Ele guie minha vida, guie meus passos e assim eu sou pleno. Como é que foi o primeiro paciente? Ai, pastor, essa foi uma experiência dura. Tratamos o primeiro paciente. O primeiro paciente, imagina que aparece para a gente, sem convênio nenhum, não tinha convênio firmado, apareceu o paciente. E a gente tinha um propósito com todos os sócios. Quem aparecer por aquela porta na clínica, nós vamos tratar. Com dinheiro, com convênio, sem convênio, vai ser tratado. Deus vai prover, Deus de alguma forma vai abrir as portas e sempre abriu. E aí aparece um paciente com linfoma não Hodgkin para ser tratado, num estadio muito avançado.
e a gente fez o tratamento do paciente, e o paciente não suportou e faleceu. Isso, eu confesso que nesse momento eu parei e disse, meu Deus, será que, o que é que está acontecendo, né? Como é que pode? Foi o nosso primeiro paciente, o primeiro paciente a submeter uma coisa. Fiquei assim, terrível, a equipe toda muito triste, porque a gente foi o primeiro paciente, a gente imagina, perdemos o nosso primeiro paciente, no primeiro tratamento ele fez, ele já estava bem debilitado e acabou, tinha um risco muito grande, ele acabou não resistindo ali na frente. E aí a filha dele, eu fui, 2 dias depois do acontecido, eu liguei para a filha dele. E falei com ela, disse, olha, a gente está muito triste, o que aconteceu? Ela fez, não, a gente é muito grato. E ela usava palavras assim comigo que eu fui às lágrimas, assim, que entendi o nosso propósito. Ela disse, a gente sabe, meu pai estava sofrendo há vários anos com esse problema. Primeiro, com a falta de diagnóstico. Vocês chegaram e diagnosticaram meu pai. Vocês trataram meu pai quando todas as portas foram fechadas. Tudo que vocês puderam fazer pelo meu pai foi feito. Meu pai dizia que quando entrava na Núcleo Vida, ele sentia acolhido, ele sentia que estava na casa dele. Então, vocês deram dignidade ao meu pai de uma forma que ele nunca teve na vida. E deram também a ele o privilégio de morrer junto com os filhos. Ele morreu ao lado de todos os filhos que vieram acompanhar a primeira sessão, que talvez se não tivesse a primeira sessão, ele teria morrido e um filho que mora em Recife não teria acompanhado. Quando eu vi aquele contexto, eu disse, nossa, como Deus transcende assim, as coisas, né? Como a gente limita o nosso foco, assim, sucesso é se for tratado, se não for tratado, se for bem, se não for bem. E como Deus olha num contexto tão mais amplo da coisa. Naquele momento eu aprendi, pastor, que infelizmente nós não vamos conseguir salvar todo mundo, que infelizmente nós vamos perder alguns pacientes no caminho, mas que mesmo quando não for possível curar esses pacientes, que a gente dê o máximo de dignidade a esses pacientes, o mínimo de dor, que a gente possa dar conforto. Então, foi isso que a gente já conseguiu aprender. Deus é tão grande que a estatística do câncer ela é muito cruel. Ela fala que o INCA ela apresenta dados, os mais recentes, são 600 mil novos casos de câncer por ano. Infelizmente, nós temos 180 mil óbitos por ano. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade de 28% ainda no câncer. Nosso grande desafio é fazer esses 28% amanhã virar 20%, depois 15% e sumir, e a gente erradicar essa doença. Mas hoje ainda é uma realidade. Essa luta nossa toda, para quem está no dia a dia, é muito sofrida, porque a gente convive com as pessoas que vão ser curadas, que graças a Deus já é a maioria, mas também nós vamos conviver com pessoas que nós vamos perder. E a gente tem esse afeto. Aí, por outro lado, está acontecendo na clínica algo que a gente louva a Deus todos os dias e não consegue entender. Pastor, nós perdemos o primeiro paciente, mas já tratamos 432 e nós perdemos 4 pacientes. Somente 4 pacientes em tratamento. Perdemos mais pacientes sem tratamento, que chegaram já muito tardiamente, que não tiveram nem chances de um diagnóstico. E pacientes com tratamento, que fizeram tratamento, que estavam em tratamento, só perdemos 4. Infelizmente, perdemos 4 ainda. Totalmente fora de estatística. Eu falo para os médicos, o que está acontecendo? Eles falam, olha, não sei, de uma hora pode ser que piore, pode ser que melhore. Nossa, assim, a gente tem a graça de Deus de tudo, a gratidão por cada vida que a gente cuida. Então é uma experiência que eu digo assim, a gente não consegue aqui descansar. Quem quer vida fácil aqui não tem, mas é muito prazer, muito trabalho e muito prazer. Quando você estava recebendo a químio lá no Centron, você se sentava de frente para a janela ou de costas? Infelizmente, eu não fiz, nós tivemos o mesmo médico, mas eu acabei fazendo no colo. Acabei fazendo no colo. Veja, quando você tem a visão de quem senta e agora a visão de quem trata, como você percebe a importância, o tipo de visão que Deus te dá a partir do momento em que a cadeira, ainda que seja outra, é uma poltrona onde você já esteve ali e o seu tempo ali
Foi um tempo que Deus te deu graça e a vitória veio, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. O quanto ter sentado naquela poltrona faz diferença para você quando você trata alguém que está sentado naquela poltrona? Nossa, é muito grande, pastor. Primeiro, assim, nós somos a única clínica de quimioterapia, acredito eu que a gente tem notícia, segundo o doutor Daniel Tabac, onde ela nasceu da cadeira da quimioterapia. Geralmente, uma clínica de oncologia, ela nasce de uma cadeira de faculdade. Depois de 10 anos lá de residência, entre residência, graduação, etc., alguém toma a iniciativa de montar uma clínica de oncologia, enfim. Deus me tirou daquela cadeira de quimioterapia para um propósito. E o que eu falo com toda a minha equipe, assim, eu não abro mão, é que o foco da nossa instituição é o paciente. O paciente ele tem que estar no centro de tudo, o cuidado com ele, a prioridade é o paciente. Ah, mas as outras instituições não são assim. A gente não trouxe ninguém com experiência. Deus é tão maravilhoso que eu fiz um propósito comigo mesmo, pastor. Como eu não tinha experiência zero, eu parei e pensei, eu disse, olha, acho que Deus quer isso. Eu acho que Deus quer que a gente comece um negócio sem experiência nenhuma. Olha o risco. A primeira infusão foi feita, todas as outras, eu que sou administrador, enfermeira, a equipe de enfermagem, a equipe de farmácia, os médicos, eram 2 médicos que acabaram de sair da residência, tinham acabado de sair da residência, foram os primeiros pacientes onde eles eram os titulares. Então, hoje eu posso afirmar com toda certeza que nós temos o nosso jeito de tratar o paciente. É o jeito da nossa clínica aqui, com toda a humanidade. Aí chegou agora recentemente um médico, aí disse, nossa, aqui vocês fazem tudo diferente. Você é exatamente isso. A gente quer esse modelo, a gente quer seguir esse modelo. Eu não sei se é o modelo certo ou errado sobre o ponto de vista de outra instituição, mas sobre o ponto de vista do paciente, eu tenho absoluta certeza que a gente está conseguindo atender essa expectativa. É isso que eu não quero abrir mão, esse carinho, esse acolhimento ao nosso paciente. O negócio, graças a Deus, está crescendo o número de pacientes, está crescendo o número de atendimento. E a minha grande preocupação, pastor, é não perder essa essência, não perder esse contato com a cadeira ali. E eu não deixo de me emocionar. Olha que coisa incrível, uma paciente, uma menina com 17 anos, uma querida, que sofreu um acidente, hoje vive numa cadeira de roda, e após 2 anos desse acidente, ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin por esclerose nodular. Exatamente o mesmo linfoma que eu tive, né? Aquilo foi um impacto muito grande para mim, ver uma pessoa tão jovem, com o diagnóstico que eu tive. E aí eu fui na secretaria e, assim, tem algumas coisas que, quando se tem um plano de saúde, que eu digo que é uma coisa mais importante hoje a se ter, você tem um acesso a todas as terapias. Quando você tem o SUS, você tem terapias tradicionais. Se aquilo não se resolver numa primeira linha, ele não tem mais nada a te oferecer numa segunda linha. É um sufoco, a não ser que seja com a judicialização. É algo muito doloroso para as famílias e para quem necessita de tratamentos mais complexos. Essa paciente precisava de um tratamento que fosse muito eficaz. Eu chamei o hemato e disse assim, olha, a gente precisa salvar a vida dessa paciente. O que é que a gente precisa fazer? Ele disse, Abraão, o melhor protocolo é esse. Adivinha o protocolo? É exatamente igual ao meu. O que eu tinha feito lá e que tinha me curado. E que o SUS não cobre. Eu botei meu joelho no chão e disse assim, Deus, resolve. Essa menina tem que ter esse tratamento. Ela não tem recurso, o SUS não cobre. O que é que nós vamos fazer? Fui até o secretário de saúde, levei, que Deus foi na frente, sensibilizou e disse assim, não, nós vamos fazer. O hemato não acreditava que fosse possível. E a paciente daqui a mais 15 dias, vai receber a última sessão, já em remissão, da dose do brentuximab, aí, uma droga caríssima aí, que não está acesso ao SUS, e que, graças à Prefeitura de Paulo Afonso, pôde ser ofertada à paciente. E aí eu não vou negar que no primeiro dia que eu chego lá, que foi aplicar, eu peguei aquele medicamento na mão e disse, nossa, Deus usou esse medicamento para que eu chegasse até aqui e que essa pessoa tivesse a oportunidade de cura. Você sente essa corrente tão forte, esse poder de Deus assim, tão forte, o mover de Deus e os propósitos tão grandes,
que a gente se sente, pastor, muito pequenininho, assim. Cada dia mais eu, dentro do meu negócio, eu me sinto com importância menor, muito pequenininho, e eu vejo que a grandiosidade de Deus, assim, é do propósito, as pessoas que entram muito integradas a esse propósito. E eu louvo a Deus por isso. E eu chego a dizer que se hoje eu não tivesse mais à frente da Núcleo Vida, ela já seria um propósito de Deus, seguiria com esse propósito, porque as pessoas já têm capacidade de tocar com essa alma, com esse desejo aí de servir, né? Essa sua experiência com as famílias, né? Você contou sobre o relato da filha, daquele primeiro paciente, e conta uma outra história que envolva família. Agora, de alguém que passou pelo tratamento, que recebeu a remissão, a notícia boa, que a história tá resolvida. Nós estamos muito ainda recentes, assim, os tratamentos oncológicos eles são muito longos, né? Nós temos vários exemplos já de remissão, nós temos exemplo de uma querida, que é a Caliane, por exemplo, uma pessoa que chegou, pastor, eu até passei uma mensagem para você no dia que eu fiquei tão emocionado. Ela chegou para a gente aqui numa terça-feira com diagnóstico via angústia, né? Ela é uma pessoa jovem com diagnóstico de câncer de mama. E naquele exato momento ali, eu disse, olha, você vai começar a sua quimioterapia quinta-feira. E ela parou assim, ela ficou olhando para mim, e eu não tinha nem falado com o médico. Depois eu fui falar com o médico, eu disse, ó, tem condições ela começar quinta-feira? Ele fez, não, sob o ponto de vista clínico, total. Eu disse, então ela vai começar isso, mas já não precisa de autorização? Não, ela vai fazer. Porque uma coisa que nós aprendemos com câncer é que a gente não pode dar um dia sequer a ele, né, de chance, de vantagem. Então, velocidade no tratamento é tudo. Então, quando eu olhei, eu disse, não, ela vai fazer logo esse tratamento, e ela começou a fazer o tratamento. E, pastor, na primeira sessão, já não sentia mais o nódulo, já tinha reduzido, uma resposta maravilhosa, já conseguiu fazer agora a radioterapia, a cirurgia, a mastectomia, e graças a Deus ainda está em tratamento de hormonioterapia, mas com a graça de Deus está curada, hoje ela não tem doença, e assim, é um exemplo de vários. Aí a gente se envolve com o esposo, que já passou a acompanhar a próstata, que não tem nada na próstata, mas assim, passou a acompanhar, porque a gente trabalha muito com prevenção aqui. A filha a gente tem contato, minha esposa comprou o laço que ela faz, ela produz os lacinhos para a criança, minha filha usa. Então, assim, é inevitável a gente ter esse contato com o paciente. Eu quero manter isso. Isso provoca sofrimento quando a gente vê um paciente partir. A gente perdeu recentemente uma paciente muito querida, que foi fundadora do IVECAM aqui em Paulo Afonso, que discursou no dia da inauguração da nossa clínica, que a gente fez de tudo ali que foi possível, aí você tem envolvimento com a família. Infelizmente, ela faleceu agora no dia 30 de junho. Deixa um vazio na clínica, naquela semana seguinte ali, ela foi uma dessas 4 pacientes. Um vazio tão grande, mas tão grande assim no nosso meio, que a gente não consegue explicar. Essa finitude assim que a gente vive dói porque nós somos humanos, a gente convive, e o estilo de tratamento humanizado que a gente busca leva a um sofrimento maior. Algumas instituições têm como protocolo não repetir, por exemplo, não repetir a mesma enfermeira com mais de um ciclo, para que não haja uma ligação emocional muito forte, para que não haja um sofrimento do profissional que está atendendo. Mas aqui eu digo que a gente acaba se envolvendo tudo, sabe o nome do paciente, até por ser um negócio menor do que uma instituição grande como o COI, enfim, o Centron, outras, a gente consegue ter essa coisa mais humanizada. E assim, eu ainda consigo saber, mesmo hoje, o nome da maioria dos pacientes, vejo, conheço, converso. Então isso para mim é um valor assim mensurável que a gente não pode perder nunca isso aí. Me parece assim muito claro o que eu vou te dizer aqui agora, mas eu queria que você descrevesse isso do seu ponto de vista. Você sempre foi um profissional dedicado, de muita criatividade, de muita intensidade de trabalho. Os resultados, naturalmente, eles foram colhidos, né? De alguma forma você os colheu. Qual a diferença do Abraão profissional ontem, no passado, e o Abraão hoje,
que é um profissional, mas está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Excelente pergunta, pastor. Eu tinha muito foco, sempre muito foco em processo. Assim, eu sempre tentei entender as coisas e ter um domínio, e disso eu consegui melhorar os processos e gerar resultado. Então, eu sempre tive um foco em resultado muito grande atuando. Quando a gente tem isso ao longo de uma carreira, a gente esquece que o resultado ele vem das pessoas e vem muitas vezes da saturação emocional das pessoas. As empresas, elas estão doentes hoje, minha visão, a grande maioria delas. Eu tive chefes maravilhosos, que eu poderia citar nomes aqui, Carbone, Sérgio Vieira, aí, que é um irmão querido aí. Todos me apoiaram muito durante o período do meu tratamento. São pessoas que eu louvo a Deus por terem passado na minha vida, e acho que eles vão compactuar com esse meu pensamento, que assim, o mundo corporativo, ele te suga de uma forma que ele esquece que você tem uma família, ele esquece que você tem que ser um ser humano, que você tem que ter sentimento. Não, você primeiro, antes disso tudo, você tem que ter estratégia, você tem que ter foco, você tem que bater suas metas e entregar seu resultado. Senão tudo isso vira utopia, você não fica, você vira um sonhador lunático. Só que eu acho que a diferença hoje, por exemplo, que eu tenho em relação, eu continuo, louvo a Deus por ter passado essa experiência de ter vivido trabalhado em grandes multinacionais, como a BASF, por exemplo, que é uma grande escola da minha vida, onde eu passei a maior parte do tempo, e que eu louvo a Deus por isso, mas hoje o foco é diferente. Hoje eu vejo para a minha equipe, e eu vejo primeiro o ser humano. Antes eu vi o primeiro resultado, o que ele poderia dar como resultado. Hoje eu vejo o que aquilo pode ser bom para ele, o que aquilo vai engrandecer a vida dele, e que com essa vida engrandecida, o que ele pode contribuir para a empresa. Então, aqui eu pergunto sempre, as meninas brincam, assim, eu nunca fui, coisa de horário, de vai ter que chegar, isso, a saúde ela é muito rígida, né, com essa coisa. Começa às 7h30, 7h30 o protocolo com o paciente, nós não podemos falhar. Mas com o paciente, com o ser humano. O foco não é o faturamento. O foco não é o resultado ser melhor ou pior. Não, o foco é o paciente ser atendido. É a gente entregar o nosso melhor para o paciente. Todo o resto vai vir. E eu noto uma satisfação muito grande na equipe. Eu noto que as pessoas assim vibram. Quando a gente precisa ficar alguns dias, alongar o expediente, aquilo é um prazer para as pessoas. Eu nunca vi as pessoas assim mal-humoradas, porque eu vou ter que trabalhar. Eu vejo uma satisfação muito grande, porque a gente, meio que esse propósito se contaminou. Então, a grande mudança para mim é que hoje eu vejo que as pessoas existem e elas devem sempre se sobrepor em relação à empresa. A empresa só existe porque as pessoas fazem ela ser uma empresa, e a gente esquece isso. A gente, no mundo corporativo, a gente, pelas metas, pela pressão do dia a dia, a gente acaba pensando sempre no processo, e as pessoas são cargos, né? Não são seres humanos, elas são cargos. É o gerente, é o analista, é o fulano, é o estagiário, e eu acho que isso precisa ter um resgate. Em algum momento, isso precisa ter um resgate, e as pessoas têm que passar a entender que esse processo ele é benéfico, ele é talvez um pouco mais longo. Tem vários exemplos aí no Brasil, e isso é muito mais fácil se aplicar em empresas menores, onde esse entendimento de que o funcionário feliz, as pessoas quando são valorizadas, quando são treinadas adequadamente, eles rendem muito mais, e que o resultado é consequência disso tudo, ele não pode vir à frente disso tudo. As empresas ganham uma sustentabilidade, um corpo tão grande que se torna quase indestrutível. Tem empresas, por exemplo, que não dá para vencer elas, né? Porque ela tem uma equipe tão comprometida com aquilo, e é uma equipe de donos, que eu digo, né? Você consegue construir uma empresa com a equipe de donos, você sente que um pedacinho daquela empresa é minha. Você só consegue isso quando o ser humano é valorizado. Se você não valorizar o ser humano, isso não acontece. Você fala de um jeito, Abraão, e acho que está todo mundo identificando isso, que eu queria construir um paralelo aqui, que é o seguinte. Em geral, quando alguém diz assim, um fulano está cumprindo a missão dele, isso dentro do meio cristão está associado a ministério, em geral pastoral. E a Bíblia nunca nos disse isso. Isso é um entendimento humano, de que a missão
quando alguém cumpre a missão, é que ele está cumprindo a missão no sentido ministerial mais específico para ser um pastor, um missionário, alguém engajado de tempo integral nisso. Mas a Bíblia nos diz que a gente deve fazer todas as coisas para a glória de Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor é quem nos conduz, então Ele nos dá uma missão, e essa missão pode ser como um fazedor de tendas, pode ser como um pescador, pode ser como um administrador, pode ser como um executivo, pode até ser como um pastor. Ela pode estar em todas as áreas. E o que eu vejo é que as pessoas mais felizes, que estão realizadas emocional, né, física e espiritualmente, elas passaram por esse processo de entender que elas estão ali por uma razão divina e não humana. Que elas precisam do salário para sobreviver, é verdade, todos nós precisamos disso, isso faz parte da nossa vida, mas não é isso que nos conduz. Então, quando a sua vida muda em agora eu vou viver por propósito, né? Eu não vivo mais para receber o que eu recebi, eu estou abrindo mão disso, pode ser que eu receba mais, pode ser que eu receba menos, não sei o que vai acontecer, mas quando a vida muda e muda de propósito, você ganha uma questão ministerial. Eu te ouço, Abraão, eu estou ouvindo um pastor de uma igreja, entre aspas, chamado Núcleo Vida, onde você tem ali as pessoas que fazem parte, onde vocês cuidam bem daquelas ovelhas que são as pessoas que estão sob tratamento. Então, se todo mundo trabalhar identificando que Deus me colocou ali por causa de um propósito, a minha entrega vai ser mais intensa, vai ser melhor, mas ela vai ser mais prazerosa, vai ser mais festiva. É o que eu vejo. Eu estou certo na minha observação aqui? Certíssimo. Assim, pastor, atender um propósito de Deus é uma coisa tão prazerosa. Eu costumo dizer assim, eu entendi. Nós somos criados, na minha visão, para louvar a Deus, para ter esse propósito. Quando a gente se distancia disso, a gente sofre. Então eu sentia ao longo da minha vida as coisas tudo dando certo, eu sentia um troço, uma angústia, algo mal resolvido, e eu nunca soube o que era isso. Na realidade, eu estava bem longe do propósito que Deus tinha me colocado lá atrás. Então, quando eu me desvio desse caminho, quando você se desvia desse caminho, você sofre. Então, isso não traz felicidade. Quando você volta e você vê a árvore que começa a dar frutos, eu digo que a Núcleo Vida, eu tenho consciência que está fazendo bem na vida das pessoas, mas ela está fazendo muito mais na minha vida. Então, eu me sinto privilegiado por Deus ter me permitido viver isso, vivenciar isso e poder ser útil a essa obra. Então, seja ela, concordo com o senhor, seja ela o que for, o que seja o propósito, o que seja tem que ser abraçado. A gente tem que seguir esse chamado. Dói largar uma carreira de anos de multinacional, e eu larguei quando eu estava lá no ápice, cheguei no maior cargo que eu tinha exercido. Não é fácil tomar essa decisão, mas para mim, em nenhum momento houve dúvida. Eu disse, eu só não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que Deus está me conduzindo para algo diferente, algo que eu preciso ir. Então, quando a gente aceita esse chamado, mesmo que no curto prazo, nada foi fácil, pastor, tudo foi muito, e quando agora a coisa começa a estabilizar, que está maravilhosa, assim, que caminhando para uma normalidade, bate na porta um novo chamado e diz, olha, o pessoal da radioterapia está indo para Salvador, cirurgia oncológica, precisa resolver isso. Mas como resolver? Agora que a gente está conseguindo resolver daqui, não, é tudo. E aí aquele aparente conforto que as coisas estavam começando a entrar, já saiu tudo do conforto, a gente já está com outro projeto, um projeto 30 vezes maior do que o atual, em todos os aspectos, e isso assusta, mas ao mesmo tempo eu não duvido de nada. Eu disse, vamos embora. Se Deus estiver à frente disso aí, nós estamos indo embora, porque o que é certo. Vai ter dificuldade, vai, porque mesmo Deus dentro do barco, a tempestade existia, né? E existiu. Ele só não pode afundar o barco, isso eu tenho certeza. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Wilton Fajardo, nosso amigo,
porque foi por meio do Wilton. O Wilton um dia me falou de um amigo dele, Abraão, que estava passando, tinha sido diagnosticado recentemente, naquela época, com linfoma. E aí nós começamos a conversar, né? Inicialmente por telefone, depois presencialmente, e tivemos ali algumas oportunidades juntos de orar, de chorar, você descreveu esse período pré-possibilidade de transplante, e eu me lembro claramente disso. Foi um tempo complicado, um tempo difícil, e lembro assim claramente ao Wilton aí, ó, tá aí, ó, claramente Um do grande dia, abraço aí, papai. claramente do dia em que você me contou a história da clínica, né? Então, assim, Sim. essas etapas todas, quantas vezes lá na nossa igreja, eu me lembro claramente, ainda quando a gente estava no ginástico, onde vocês se assentavam, tem assim, claramente isso ali, ver essa história toda e agradecer a Deus. Já agradeci pela sua vida, quero dizer isso aqui outra vez, porque os amigos com a gente, né? Os amigos procuram ajuda para nos ajudar. Os amigos não se afastam, né? Os amigos, além de interceder, dar suporte, eles criam esses vínculos, né? E nós dois acabamos que criamos esse vínculo por causa disso, e Deus fez essa obra tão especial. Eu lembro, assim, carinho das conversas, lembro das fotos que você já me enviou, lembro do dia da inauguração que você me convidou para estar lá, aí, né? E eu não pude estar em razão dessa distância nossa aqui e tudo, mas eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida e pedir ao Senhor que Ele abençoe muito, muito, muito você. Quero pedir que você dê um beijo na sua esposa, nas suas filhas, na sua equipe, entendeu? Entrega para todo mundo lá da equipe um abraço nosso para todos. Que Deus fortaleça a vida de vocês cada vez mais, meu querido irmão Abraão. Obrigado, pastor. Obrigado. A gente precisa muito de oração, muito mesmo. E não esqueça da gente aí nas suas orações, porque a obra é muito grande. Assim, o que a gente tem pela frente, o que a gente deseja, e eu tenho, é uma região que sofre muito, muito com falta de tudo. Assim, uma realidade muito distante do que se vê no Rio de Janeiro, São Paulo, em próprio Salvador, e das capitais. Ela é classificada como um vazio assistencial, né? E não é fácil, assim, dentro desse vazio, você conseguir oferecer os serviços que a população precisa e merece num sistema tão complexo e tão subfinanciado como é o SUS. Não é fácil, tudo é um desafio muito grande, mas assim, a plena certeza de que se Deus abriu essa porta e se Ele quer isso, vai acontecer. Não sem muita desafio, não sem muito aprendizado. Isso eu aprendi ao longo da minha vida. E louvo a Deus por cada desafio que acontece, porque eles nos ensinam muito. Cada dificuldade ela gera um ensinamento muito grande. A gente não pode nunca perder a humildade, não pode nunca perder o propósito. E às vezes, quando a gente está dentro da missão, a gente esquece o propósito, muitas vezes, né? E eu digo isso direto para mim aqui, não vamos esquecer o propósito. O propósito, por que isso aqui nasceu? A gente não pode esquecer nunca. Então é sempre um desafio, eu conto demais com as orações, que enquanto Deus estiver à frente, nós vamos seguir essa missão aí e cumprir esse propósito aí com muita humildade, com muito prazer e gratidão. Gratidão de estar participando disso. Compartilha com a gente um endereço das redes sociais da clínica para o pessoal poder acompanhar, curtir, acompanhar, conhecer as informações. Tá, eu só não sei como faz isso. É Núcleo Vida, né? Ajuda, tudo necessários, e eu compartilho tudo direitinho. Núcleo Vida, a gente pode procurar no Facebook com esse nome, eu acho que é esse nome mesmo no Facebook. Né? Clínica Núcleo Vida. A gente está com Clínica Núcleo Vida. Perfeitamente. Então, isso. Quero encorajar todo mundo a ir lá, curtir, acompanhar, conhecer e se enturmar nesse processo de intercessão. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando cada dia mais.
Amém, amém. Sou muito grato ao Senhor por tudo. É um grande amigo. Durante o tratamento, Deus mandou anjos ao meu alcance para segurar na minha mão naqueles momentos mais difíceis. E pode ter certeza que nesses momentos mais difíceis, Deus usou o Senhor e sempre esteve ao meu lado ali. Foi um ombro amigo, uma palavra que te ressuscitava ali em alguns momentos, me ressuscitava em alguns momentos tão difíceis. Aí eu sou grato a Deus e ao Fajardo também por me apresentar a essa pessoa tão querida que está sempre em minhas orações e na minha gratidão de sempre. Obrigado, Muito meu obrigado querido. pelo convite e obrigado pela amizade. Alegria minha, muito grande. Obrigado pela sua amizade também. É um prazer nós estarmos juntos. A graça de Deus nos alcançou e nos envolveu de uma forma especial. Eu me lembro com muita alegria do dia que você me contou essa história e como esse dia para mim foi assim, que isso, gente? Que coisa maravilhosa. Nós vamos orar agora. Eu quero dizer para o pessoal todo que daqui a pouquinho essa nossa live vai estar disponível também no canal do YouTube da Igreja das Américas, @Igreja das Américas. Nós estamos no Instagram, no Face, no Twitter e no YouTube também com o mesmo nome, Igreja das Américas. Eu te mando, tá bom, Brown? Daqui a pouquinho eu te mando e você compartilha com o pessoal da clínica, porque eu quero muito que eles saibam que eles são muito importantes. Cada pessoa que trabalha, cada atendimento, cada cuidador, cada pessoa em qualquer atividade, olha, vocês são muito importantes. Vocês não têm ideia como, para quem já sentou na poltrona, olhar para vocês anima, fortalece. Cada sorriso, cada atendimento, cada bom dia, cada oi, né? É sensacional. Que Deus continue abençoando a toda a equipe. Eu quero orar. Vou orar com você e vou orar com todos, pedindo a Deus que nos dê uma noite de paz e dias felizes e que a Clínica Núcleo Vida seja cada vez mais feliz ainda agora nessa nova etapa, que Deus abra as portas e que Ele dê tudo aquilo que é necessário e é fundamental para que mais gente saia do ônibus e vá para a clínica. Simbolicamente, aquela Amém. ideia do ônibus, né? Vamos orar? Amém. Pai, obrigado pela vida do Abraão, sua esposa, suas filhas. Obrigado pelos seus parceiros de propósito, aquelas pessoas que com ele abraçam esse desafio diariamente. Eu te agradeço, a Deus, pela vida do Wilton, que fez com que nós nos conhecêssemos e criássemos esse vínculo. Te agradeço pela vida do Dr. Daniel Tabaque, pelo trabalho dele na minha, na vida do Abraão, na vida de tantas pessoas. E agora, esse impacto dele também com relação à clínica. Abençoa a sua vida. Abençoa, Senhor, cada paciente que ali entrar, cada família que ali entrar. Permita que cada um receba da parte do Senhor a bênção da cura emocional, física e espiritual. Permita que todos sejam guardados, sustentados, suportados e abençoados pelo Senhor. Dá-nos uma noite de paz, dias felizes, cercados e protegidos e amparados pelo Senhor, que é o Senhor da nossa vida. Pela vida do meu irmão Abraão, eu agradeço ao Senhor e louvo o teu santo nome pela vida dele, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amigo. Beijo para todos aí, tá? Obrigado, pastor. Tchau, Obrigado, gente. obrigado mesmo. Beijo no coração. Tchau, gente. Boa noite.